Você já se permitiu parar? Parar de verdade. E no meio do silêncio, em vez da paz tão desejada, o que surgiu foi uma inquietação, um zumbido interno, uma ansiedade que você nem sabia que existia. É um paradoxo curioso da nossa existência. O simples convite para não fazer nada pode ser mais assustador do que uma lista interminável de tarefas. Essa é a angústia silenciosa que muitos de nós carregamos. A crença profunda, quase celular, de que nosso valor está amarrado à nossa capacidade de produzir, de mover, de fazer. Fomos condicionados a ser uma máquina de ação, e quando a máquina para, um pânico sutil toma conta, como se a nossa própria identidade estivesse em risco. É nesse espaço desconfortável que a sabedoria de mestres como Cláudio Naranjo nos oferece uma luz. Ele nos ensina que o não fazer ao qual somos convidados não é a inércia do corpo, não é preguiça ou desistência. É um ato de imensa coragem. É a suspensão deliberada do personagem que interpretamos todos os dias para sobreviver e ser aceito. Essa nossa personalidade, esse nosso jeito de ser, é uma performance constante, um fazer que nunca cessa. Portanto, não fazer nada se torna o ato mais revolucionário de todos, o de parar de fazer quem pensamos que somos, para que o nosso ser autêntico, aquele que não precisa de esforço algum para simplesmente existir, possa finalmente encontrar espaço para respirar. Contudo, é preciso caminhar com cuidado nesse território. O psicanalista John C. Welwood nos alerta para uma armadilha sutil em nossa jornada, o que ele chamou de spiritual bypassing, ou desvio espiritual. Muitas vezes, nossa tentativa de soltar o controle ou confiar no fluxo é apenas uma máscara, uma forma sofisticada de fugir da ansiedade visceral de não estar no comando. O convite que fazemos aqui, neste nosso encontro, não é para buscar uma anestesia espiritual, um entorpecimento para não sentir. O convite é para o oposto. É para sentar-se corajosamente com o desconforto da quietude. É para ter a coragem de observar o que emerge desse vazio, sem julgamento e sem a necessidade de consertar. Neste vídeo, vamos juntos mergulhar nessa profundidade. Inspirados por Cláudio Naranjo e pela neurociência da alma, vamos decodificar o que acontece em nosso cérebro e em nossa energia quando ousamos parar. Vamos desvendar a mecânica espiritual que faz da observação consciente, e não da ação forçada, a mais potente e esquecida ferramenta de transformação que existe. Não para obter algo lá fora, mas para finalmente permitir que o milagre que já reside dentro de nós possa ser recebido. Uma jornada de volta para casa, para o silêncio onde tudo já é. Nós vivemos, sem perceber, sob uma espécie de tirania, a tirania do esforço. Nossa cultura nos ensinou a adorar a luta, a glorificar o cansaço como sinal de mérito. Existe uma química por trás disso, um ciclo vicioso em nosso cérebro. A cada pequena tarefa cumprida, a cada passo forçado que damos, recebemos uma pequena dose de dopamina, uma recompensa química que nos faz sentir produtivos. Esse ciclo, porém, é uma ilusão que mascara um vazio profundo, uma forma de nos manter ocupados para não termos que encarar as grandes questões da alma. E assim, passamos a confundir ocupação com propósito, movimento com direção, e o barulho da nossa labuta com a música da vida. É neste ponto que um erro quase invisível sabota silenciosamente a nossa frequência e a nossa capacidade de receber. Precisamos aprender a sentir a diferença crucial entre a ação inspirada e o movimento reativo. A ação inspirada é aquela que brota de um lugar de quietude, de escuta interna, de coerência com a nossa verdade. Ela é leve, fluida e parece acontecer através de nós, e não por nós. Já o movimento reativo nasce do medo. Nasce da ansiedade de controlar o futuro, da crença na escassez, do pânico de que, se pararmos, tudo irá desmoronar. Um é um rio que flui para o mar, o outro, uma tentativa desesperada de empurrar o rio para cima da montanha. A neurociência hoje começa a mapear o que os sábios sempre souberam. Quando você deliberadamente para de tentar, quando você solta as ferramentas e apenas entra em um estado de testemunha, uma cascata de cura acontece em seu corpo. O nível de cortisol, o hormônio do estresse, começa a diminuir.
A atividade no córtex pré-frontal, nosso gerente interno obcecado por analisar e resolver problemas, se acalma. E o sistema nervoso parasimpático, o portal do corpo para o descanso, a digestão e a regeneração, finalmente é ativado. Você informa ao seu corpo, em sua própria linguagem, que a guerra acabou e que é seguro baixar as armas. Para que fique gravado em sua alma, guarde esta imagem. A sua essência, o seu verdadeiro eu, não é um projeto de engenharia que exige cálculos, plantas e esforço contínuo para ser construído. A sua essência é uma paisagem selvagem, uma floresta antiga e cheia de mistérios. Ela não revela sua beleza para quem chega com tratores, tentando pavimentar um caminho. Ela só se revela para quem tem a coragem de parar, respirar e simplesmente caminhar por ela, sentindo a terra sob os pés. Muitos de nós, em nossa busca por paz, já ouvimos o conselho: apenas observe seus pensamentos. E com a melhor das intenções, nós tentamos. Mas aqui, no coração dessa prática, reside uma armadilha sutil e poderosa, a do observador-juiz. Sem que percebamos, nossa tentativa de observar se transforma em uma nova forma de vigilância, de autocrítica. Começamos a julgar nossos pensamentos, a nos culpar por nossas emoções, a tentar controlar o fluxo mental. E o que era para ser uma ferramenta de libertação se torna mais uma prisão, um novo chicote para a nossa alma, que apenas intensifica a vibração de dissonância e inadequação que tanto desejávamos curar. A proposta, inspirada na sabedoria de mestres como Jack Kornfield, é outra. É um convite para cultivar o testemunho neutro. Imagine-se deitado em um gramado macio, olhando para o céu. As nuvens, seus pensamentos, suas emoções, suas sensações, simplesmente passam. Algumas são escuras e densas, outras leves e brancas. Você não tenta empurrá-las, não as nomeia como boas ou más, e certamente não se identifica com elas a ponto de acreditar que você é a tempestade. Você apenas as assiste em seu passar, sem a necessidade de nomear, sem a urgência de mudar, sem a necessidade de se apegar a nenhuma delas. Apenas observar. Esse é o olhar que recalibra. Esse ato de observar sem a intenção de consertar é uma das mensagens mais poderosas que você pode enviar ao seu sistema nervoso. É como se você dissesse, em um nível profundo e não verbal, para o seu nervo vago: o perigo passou. A necessidade de controlar, de lutar, de fugir, ela não existe neste momento. E então seu corpo, que é infinitamente sábio, responde. Ele começa a sair do modo de sobrevivência, um estado de contração e alerta, e a entrar suavemente no modo de recepção, um estado de abertura e segurança. É a permissão para a cura acontecer por si mesma, sem a sua intervenção forçada. E os sinais dessa mudança de frequência são sutis, mas profundos. Você pode perceber que, de repente, sua respiração se aprofunda, sem que você a comande. Seus ombros, que talvez estivessem tensos e curvados em direção às orelhas, relaxam e descem espontaneamente. E talvez o mais belo de todos os sinais, uma curiosidade gentil, quase infantil, sobre o momento presente, começa a substituir a preocupação crônica com o futuro. Um interesse genuíno pelo som do pássaro lá fora, pela forma como a luz entra pela janela, pela sensação do ar em sua pele. Essa é a prova de que você não está mais no passado ou no futuro. Você chegou no agora. E é aqui que a vida acontece. Vamos mergulhar juntos em uma das crenças mais profundas e invisíveis que governam a nossa vida. É a ideia do merecimento condicional, uma programação gravada em nossa cultura e em nossa história pessoal, que nos sussurra que o recebimento é um prêmio que só chega depois de muito sofrimento, de muita luta, de muito esforço. É a voz interna que diz: se eu não estou lutando, então eu não mereço. Sem que percebamos, essa crença se torna uma barreira energética, uma muralha invisível que nos impede de acolher a graça e a abundância que já fluem em nossa direção, simplesmente porque não nos sentimos dignos se não tivermos pago um alto preço por elas. A psicologia nos fala sobre a teoria da autodeterminação, que postula que nosso bem-estar depende de necessidades básicas como autonomia e competência. Uma espiritualidade distorcida, no entanto,
sequestra essa ideia e a transforma em uma armadilha. Ela nos faz acreditar que precisamos ser competentes aos olhos do universo, que precisamos provar nosso valor para que a vida nos note e nos recompense. Mas a verdadeira autonomia espiritual não reside em ser competente para o mundo. Reside na coragem de ser autêntico para si mesmo, na coragem de confiar no fluxo da existência em vez de tentar controlá-lo ou merecê-lo. Pense na história daquele artista que passou anos se esforçando, lutando para fazer sucesso, batendo em todas as portas, sentindo o peso do mundo em seus ombros, e nada acontecia. Exausto, ele desistiu de tudo e foi trabalhar em um simples café, não por derrota, mas por rendição. Foi nesse estado de não fazer nada pelo seu sonho, nesse espaço de ausência de esforço, que uma oportunidade o encontrou de forma totalmente inesperada, como que por acaso. Essa história nos mostra que o universo não responde à nossa luta. Ele responde à nossa vibração, ao nosso estado de ser. Para que isso fique claro em seu coração, entenda que a sua vibração não é um cofre que você precisa arrombar com a força da sua vontade. Ela é um campo magnético. A tensão, o esforço, a ansiedade de querer controlar, tudo isso cria uma polaridade energética que, na verdade, repele aquilo que você tanto deseja. É como tentar unir dois polos iguais de um ímã. A permissão, a observação relaxada, a paz de não precisar lutar. Tudo isso cria a polaridade oposta. A polaridade que atrai, que acolhe, que permite a chegada. Sem força, sem luta, apenas por uma mudança no seu estado interior. A nossa relação com o tempo é uma das fontes mais profundas de sofrimento. A espera ansiosa pelo tempo divino, pela chegada do milagre, é, em sua essência energética, uma oração de escassez. É uma afirmação vibracional contínua de que aquilo que você deseja ainda não está aqui. E aqui reside o paradoxo final da manifestação, uma verdade que a nossa mente lógica tem dificuldade em aceitar. O verdadeiro milagre costuma aparecer no exato momento em que você genuinamente desiste de precisar que ele aconteça. Essa desistência não é derrota, não é fraqueza. É a suprema declaração de confiança na vida, um soltar tão profundo que abre o espaço necessário para o novo entrar. Isso nos leva a uma mudança sísmica de perspectiva, do querer para o ser. O verdadeiro milagre não é o que você atrai, mas o estado em que você se torna. Pesquisas do Instituto HeartMath sobre a coerência entre o coração e o cérebro nos dão uma pista científica para essa sabedoria ancestral. Quando o seu estado emocional, o campo eletromagnético do seu coração e os seus pensamentos, a vibração do seu cérebro, entram em alinhamento, em coerência, na sensação de que aquilo que você busca já foi recebido. O campo que você emite ao seu redor é, em si mesmo, o milagre. Você para de buscar e passa a ser. Você para de pedir e passa a permitir. Vamos por um instante sentir isso no corpo, mais do que entender com a mente. Convido você a uma pequena pausa. Em vez de visualizar o que você quer, em vez de focar na falta, vamos sentir a solução. Sinta em suas células, em sua respiração, o alívio da resposta que já chegou. Sinta a gratidão, não por algo que vai acontecer, mas como se já fosse uma memória em seu corpo. Como você se sentiria se a paz que você busca já estivesse instalada em seu peito? Respire nessa sensação por um momento. É esse estado, essa frequência sentida, que reescreve a sua realidade de dentro para fora. Toda essa conversa sobre a quietude pode soar muito bonita, mas uma pergunta inevitavelmente surge no coração. Como aplicar isso no mundo real? Em meio ao caos, às contas para pagar, às pressões do trabalho e da família. A primeira coisa a se observar é uma armadilha moderna, a produtividade tóxica espiritual. É a tendência de transformar o descanso, a meditação e a observação em mais um item na nossa lista de tarefas para sermos pessoas melhores. E quando fazemos isso, recriamos sutilmente o mesmo padrão de esforço e autoavaliação que estamos tentando dissolver, apenas com uma roupagem espiritual. A quietude não é algo a ser conquistado, é algo a ser permitido. Uma abordagem mais compassiva nos convida a inverter o ponto de vista e a nos perguntar: o que a minha ansiedade,
a minha necessidade de fazer está tentando proteger. Muitas vezes, esse impulso incessante é um mecanismo de proteção do nosso ego, que teme a aniquilação no silêncio, que teme o que pode encontrar se parar de correr. Em vez de lutar contra essa parte de nós, podemos aprender a dialogar com ela, reconhecer seu medo, agradecer por sua tentativa de nos manter seguros e gentilmente convidá-la a descansar, dizendo que agora, neste momento, estamos seguros para apenas sermos. Não se trata de abandonar o mundo, mas de encontrar bolsões de silêncio dentro dele. Isso pode ser feito através do que podemos chamar de pausa sagrada. É algo muito simples. Use os gatilhos mundanos do seu dia, o telefone que toca, a notificação que apita, o momento antes de abrir um e-mail importante, como um sino de mindfulness. Antes de reagir, pare por apenas 15 segundos. Respire fundo uma vez e apenas observe o ambiente ao seu redor, sem nenhum julgamento. Essa micropausa repetida ao longo do dia começa a reconfigurar a reatividade do seu cérebro, criando ilhas de presença em meio ao oceano de demandas. Para encerrar este pensamento, guarde esta analogia final. Imagine que sua vida é um grande navio no oceano. Você pode escolher ser o remador frenético, que luta contra a água, que se esgota tentando forçar o navio em uma direção, exausto e frustrado com a força das ondas. Ou você pode escolher ser o capitão do navio. O capitão não rema. O capitão sobe ao mastro, observa o vento e as correntes, as forças sutis da vida, e com sabedoria, apenas ajusta as velas, que é a sua percepção. E então, ele permite que o próprio oceano o leve ao seu destino. O convite é este: pare de remar contra a vida e aprenda a ajustar as velas da sua consciência. E assim, recapitulando a nossa jornada de hoje, chegamos ao coração da verdade. O caminho que exploramos aqui não é sobre dominar uma nova técnica de inação ou adicionar mais uma prática à sua rotina. É sobre algo muito mais profundo. É sobre declarar um cessar-fogo na guerra interna que travamos, todos os dias, contra o fluxo natural da vida. É o reconhecimento gentil de que a maior parte do nosso sofrimento não vem das circunstâncias que enfrentamos, mas da nossa constante e exaustiva resistência a elas. O grande milagre, como nos ensinou a sabedoria penetrante de Cláudio Naranjo, é o dar-se conta. É a percepção súbita, luminosa, quase como um trovão silencioso na alma. É aquele momento em que você percebe, com todo o seu ser, que a paz, a abundância ou o amor que você buscava freneticamente lá fora, no fim da estrada, nunca estiveram lá. Estiveram o tempo todo aqui dentro, soterrados sob o barulho incessante da sua própria busca. E como nos lembra Stanislav Grof, o recebimento que tanto ansiamos não é algo que nosso pequeno eu consegue fabricar. É uma abertura para uma inteligência transpessoal, uma ordem maior que só pode operar através de nós quando silenciamos o nosso ego e a sua necessidade de controlar. Este, portanto, não é um chamado à passividade, mas à presença radical, uma presença tão profunda, tão completa, que ela mesma se torna a própria resposta que você buscava. Se esta reflexão tocou a sua alma, saiba que a sua jornada é sagrada e a sua coragem em buscar o silêncio é um farol que inspira o universo. Nós gostaríamos de saber, com o coração aberto, qual foi o momento de dar-se conta para você hoje? Qual insight ressoou em seu silêncio? Deixe seu comentário e ajude a nutrir este porto seguro para outras almas viajantes. Inscreva-se e ative as notificações para continuarmos juntos nesta jornada de volta para casa. Até nosso próximo encontro, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se com a serenidade de quem encontrou o caminho de volta. O milagre que você busca desabrocha no silêncio que você finalmente se permite habitar.